Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Livrano e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro As Desganadas, do autor Jô Soares. Bom, o autor é nacionalmente conhecido, então dispensa apresentações. Eu particularmente sou muito fã do trabalho do falecido Jô Soares, acompanhava principalmente as entrevistas dele, achava ele um cara extremamente inteligente, que ele era mesmo, falava várias línguas, muito culto e apreciava também o espaço que ele sempre deu à literatura no seu programa. Ele sempre trazia autores para fazer entrevistas e divulgava livros, achava isso muito interessante da parte dele. Então foi por isso que, ao me deparar com essa belezinha aqui num sebo, perto de onde eu trabalho atualmente, que eu comprei, porque nunca tinha lido nada do autor e estava com altas expectativas, estava querendo muito conhecer a narrativa dele e infelizmente eu me decepcionei profundamente. Eu não gostei desse livro de jeito nenhum. Foi um livro assim que, apesar de curto, ele tem o que? 262 páginas. Ele foi extremamente arrastado, porque eu particularmente acho que a história meio que se perdeu. Foi dando voltas e voltas em torno de si mesma e no final das contas perdeu o potencial do que poderia ter sido. Então vamos lá, um breve resumo do que se fala esse livro. Esse livro passa no Rio de Janeiro, mas em 1938, na época do Estado Novo. Então a gente tem todo um pano de fundo do começo do nazismo, tem um pano de fundo do princípio do que seria a Segunda Guerra Mundial, mas assim, bem no fundinho mesmo, não se aprofunda nessas questões. E nós temos o que? Um serial killer que ele está matando mulheres, especificamente mulheres obesas. E a gente tem esse pano de fundo, né? Que esse serial killer tem esse gosto extremamente específico. E tem um motivo para isso que é bem revelado no começo do livro. Tanto que a primeira vítima dele é a sua própria mãe. Então ele externa nessas mulheres a raiva que ele sentia da mãe ao longo de toda a sua vida. Uma mãe extremamente narcisista. É um pano de fundo de que a gente que acompanha histórias de serial killer, histórias de true crime, eu sou uma dessas pessoas, estamos bem familiarizados. Mas o que acontece? É uma investigação comum, né? É um livro de investigação. Você tem um assassino, você sabe quem é o assassino logo no começo do livro, você sabe quem são suas vítimas alvos, e aí tem um delegado, um assistente, um outro delegado com uma história super confusa, que era delegado em Portugal, aí veio expatriado para o Brasil, enfim, que se infiltra no meio dessa investigação. E também uma repórter que, de maneiras assim muito esdrúxulas, também acaba inserida no meio dessa busca pelo assassino. E o que me incomodou nisso tudo foi que esses personagens, eles são meio que sem funções, sabe? Eles não coexistem muito bem. É muito confuso o jeito que eles interagem, principalmente essa repórter, a Diana, que ela serve simplesmente para ser a mocinha bonita da história. Ela não tem uma função específica, não tem uma lógica específica. Tenta se forçar um romance com um dos investigadores que não tem o menor sentido por ela ser essa mulher tão linda, tão maravilhosa. Ela não tem sentido ela se interessar por ele, nem não tem também uma lógica para ela estar tão inserida dentro dessa investigação. Porque ela é uma repórter, ela foca principalmente em investigações de assassinato. E por isso que ela se interessa pelo caso. E é muito viajada, muito inteligente, sabe? É aquele tipo, a mocinha perfeita. E isso me incomodou bastante. Porque muitas vezes a gente vê ela reduzida apenas à mulher bonita da história. E não poderia ser assim, não deveria ser assim, né? Eu acho que o livro tinha potencial para explorar muitas outras características dos personagens, mas acabou juntando eles a características próprias e repetitivas. Ah, tem um investigador atrapalhado. Ah, tem um investigador que é desconfiado, mas que no fundo ele tem um bom coração. Sabe aquelas coisinhas assim tão marcadinhas? E as pessoas não são definidas por uma característica específica, elas são plurais. Então isso que me incomodou bastante no livro. E também o vilão, ele é meio, sabe, chacota.
o assassino da história. Então você fica acompanhando, acompanhando. Eu particularmente fiquei entediada com esse livro. E é com muita pena que eu falo isso, com muito pesar. Porque eu queria muito gostar, muito mesmo. Como eu disse, eu sou muito fã do Jô Soares. Então foi uma pena que ler um primeiro livro que eu li sobre do autor, eu não tenha gostado. Mas eu comprei um outro livro dele e eu pretendo ler um pouco mais pra frente, não vou ler agora, porque eu acho que eu fiquei com um pouquinho de ranço dele, né? Mas é normal, livros são assim. A gente lê, não gosta, outra pessoa vai adorar. O importante é ler, muito importante isso, ler. E é esse o objetivo desse canal. Não gostei desse livro, talvez você tenha gostado. Me fale aí o que você achou, se você leu, se você quer ler, mesmo com todos esses comentários. Eu acho que vale a pena. Da gente conhecer uma escrita diferente. Alguns momentos do livro são bons, mas assim, ele em geral não me desceu. Acho que essa que é a palavra. Sabe quando você termina de ler um livro e você fica com raiva? Foi isso que eu senti, infelizmente. Mas é isso. Esse foi o meu breve relato sobre o livro As Esganadas, do Jô Soares. Eu espero muito que você tenha gostado desse livro. Desse livro não, desse vídeo. Se você gostou ou se você já leu esse livro, tem uma opinião diferente ou concorda comigo, deixa aí nos comentários. Fale aí o que você acha. Esse canal está livre para tudo o que esteja relacionado a discussões sobre livros. Muito obrigada por assistir e a gente se vê numa próxima. Tchau!